Olá pessoal, então a nossa aula aqui hoje, né, é justamente uma aula muito especial, né, porque a gente vai fazer uma introdução básica aqui sobre o estudo de probabilidade e estatística. Por que a gente vai fazer isso? Porque dentro do contexto de mecânica quântica, tá certo? Na interpretação de Copenhague, a gente vai usar, né, a interpretação probabilística de que o quadrado da função de onda representa a densidade de probabilidade e o fato de você medir, né, uma propriedade física, justamente você está obtendo aí um dos valores, né, um dos autovalores justamente daquela propriedade que você está medindo, tá bom? E a sua medida vai ser influenciada pelo estado quântico da partícula antes de você fazer a medida. E como a gente já discutiu aqui, na interpretação de Copenhague, o estado quântico de uma partícula ele é uma combinação de todos os estados possíveis, né, daquela propriedade que você está medindo, né? Só que antes de chegar nessa análise aí mais específica da mecânica quântica, eu vou abrir aqui um parênteses. Nós vamos fazer aqui basicamente duas aulas, onde a gente vai estudar um pouco de probabilidade estatística aplicada a variáveis discretas e depois a variáveis contínuas. E você vai ver que é extremamente útil os conceitos que a gente vai aprender aqui hoje, tá bom? Então, na aula de hoje, eu vou considerar um exemplo muito simples, que é um exemplo nosso do dia a dia, né? Imagine que existe um conjunto de 3 notas, né? Pode ser de mecânica quântica, né? De uma turma de 20 alunos, né? Coincidentemente, a nossa turma também tem 20 alunos, pelo menos é o número que está matriculado, né? Então, imagine que na primeira avaliação, o aluno 1 tirou a nota 1, o aluno 2 tirou a nota 7, o aluno 3 tirou a nota 4 e assim sucessivamente. Obviamente que eu não vou especificar aluno aqui, mas imagine que você tem essas distribuições, tá bom? Perceba que tem aluno que tirou 10, tem aluno que tirou 1, né? Muitos alunos tiraram 4, 3, outros alunos tiraram 6 na primeira avaliação. Já na segunda avaliação, você tem uma distribuição de notas um pouco melhor. Os alunos tiraram 5, 6, né, 7, 8, né? E na terceira avaliação, esses mesmos alunos tiraram notas muito baixas, né? Digamos que a prova foi extremamente difícil e a maioria das notas dos alunos foi extremamente baixa. Quando você faz um gráfico aqui, né, justamente da primeira avaliação, né, um gráfico de frequência, né, em função da nota, tá bom? Eu fiz aqui esse gráfico justamente para mostrar que um aluno tirou uma nota 1, 2 alunos tiraram a nota 3, 3 alunos tiraram a nota 4, nenhum aluno tirou a nota 5. É interessante essa distribuição porque você tem valores de frequência aí nulos para determinadas notas, né? E essa ideia vai ser importante na hora da gente fazer medidas na mecânica quântica. Você pode ter frequência de observação zero e mesmo assim os seus valores esperados na mecânica quântica, a média pode justamente dar aquele valor e eu vou explicar exatamente a diferença aqui, tá bom? A nota 6 você tem uma quantidade de 6 alunos que tiraram, né? Nota 7 você tem uma quantidade de 4 alunos, ninguém tirou 8, 3 alunos tiraram 9 e um aluno tirou a nota 10, né? Na segunda avaliação, quando você faz essa mesma distribuição de frequência em termos da nota, você vê uma distribuição um pouco mais concentrada, né? A primeira avaliação você tem notas bem espalhadas, desde 1 até 10. Já na segunda avaliação, não, você tem uma quantidade de notas mais concentrada. Você tem apenas alunos com nota 3, você tem uma quantidade de 6 alunos com nota 5, né? 6 alunos também com nota 6, ou seja, tem uma grande quantidade de alunos com nota entre 5 e 6, né? Nota 5 e 6. Nenhum aluno tirou 10 nesse caso, é interessante, mas um aluno tirou 8 e outro aluno tirou 9, tá bom? Então foi uma distribuição, perceba que é uma distribuição um pouco mais concentrada em relação à primeira. Na terceira avaliação já foi um desastre total, né? Uma grande quantidade de alunos, né, tirou notas baixas, então você tem inclusive alunos que tiraram 8, 9 e 10, né, nas primeiras avaliações, nenhum tirou acima de 4. Né? Então 7 alunos tiraram nota 4, 2 alunos tiraram nota 3, 6 alunos tiraram nota 2 e assim. Interessante, ninguém tirou 0 nas 3 avaliações, tá bom? Mas claramente essa terceira prova aqui foi mais difícil, né?
que fez com que quase todos os alunos tirassem notas baixas. Então você tem uma grande concentração de nota baixa nessa terceira avaliação, tá bom? Quais são as informações que a gente pode extrair desses 3 gráficos de distribuição, né? Que aqui basicamente você tem uma distribuição dos valores obtidos, né? E frequência, tá bom? Então, em geral, o que a gente vai precisar aqui na mecânica quântica é um gráfico de frequência, tá certo? Frequência de observação, tá bom? Que é o que você vai colocar aí no seu eixo Y, em função dos valores medidos. Tá bom? Esses valores medidos, professor, o que tem a ver nota, medida? De certa forma, a nota é justamente o resultado de uma medida. Você, antes de receber a prova de um aluno, você não sabe qual é a nota dele, né? Lembra da discussão que a gente teve na aula passada? Antes de você fazer a medida de uma posição, por exemplo, da partícula, você não sabe exatamente onde é que vai estar a partícula. Essa é a interpretação de Copenhague, tá bom? Mas o que a gente sabe é que a partícula pode estar na combinação de todas as posições possíveis, umas com maior probabilidade, outras com menor probabilidade. Aqui é a mesma ideia. Quando você vai corrigir a prova, é o ato de medir, né? Então, quando você pega a prova de um aluno, como você não tem nenhuma informação a priori acerca daquele aluno, você não sabe exatamente que nota você vai obter quando você for corrigir. Então, na hora que você mediu a nota, na hora que você corrigiu a nota, ele tirou a nota 9. Então, aquilo ali é o valor que o sistema te deu, né? Ou seja, que o aluno, aquele resultado daquela medida te deu, um valor medido. Tá bom? Então, em geral, na mecânica quântica, a gente vai precisar de uma frequência de observação em função dos valores medidos, tá bom? Que é o que a gente tem aqui. E o que a gente pode extrair desses 3 gráficos? A gente pode extrair várias coisas na estatística, né? A probabilidade é a primeira delas. A probabilidade de obter a medida, né? Você poderia perguntar qual é a probabilidade de obter a nota 5 na primeira avaliação. Qual foi a probabilidade de você selecionar aleatoriamente um aluno entre as provas ali, que você corrigiu já, né? E ter medido a prova, a nota 5. Então vai ter uma probabilidade. Então você tem a probabilidade de obter a medida. A segunda coisa que a gente pode extrair aqui de estatística de probabilidade é a nota mais provável, ou valor mais provável. Esse valor mais provável vai, obviamente, estar relacionado a quem tiver a maior probabilidade. Então, o valor mais provável, que na estatística, isso aqui é chamado também de moda, né? Interessante a palavra aí que os físicos não são acostumados a ouvir, né? Acham que moda tem a ver com a tendência de vestimenta, né? Mas de fato tem tudo a ver, é o que você vai ver mais, por exemplo, num desfile, né? de moda, né? Aquela roupa, aquele sapato, aquela tendência, né? Então o valor mais provável na estatística é chamado de moda, é o que você vê mais. Então, um exemplo, né? Por exemplo, na primeira prova aqui, o valor que você vai ver mais é a nota 6. Por quê? Porque 6 alunos tiraram nota 6. É o valor mais provável. A gente vai fazer essas continhas aí para mostrar. Outra coisa que a gente pode estudar é a mediana. Tá bom? E a mediana, vou falar aqui com vocês, vai estar relacionado à nota do meio, né? Quando você faz um alinhamento de todos os alunos sequencial, a gente retira a nota do meio. A gente pode estudar a média, que essa sim é uma das formações mais importantes, né? Outra coisa que a gente pode estudar é a média quadrada. Então, vou colocar aqui média e média quadrada. Por que a gente estuda a média quadrada, né? Porque a gente pode inferir informações, né? Que não dependem se a medida foi feita para mais ou para menos, né? Em relação às demais. O que eu quero dizer com isso? Digamos que o seu valor médio que você obtém aí é 0, né? A média quadrada ela vai te ajudar a eliminar possíveis
distorções aí com relação a mais ou menos, ou seja, eu quero saber como que foi o desvio de forma geral, e não saber se ele foi positivo ou se foi negativo. Então tem a média quadrada, são informações que vão te dar, são informações importantes, né, por o contexto da estatística. Outra coisa importante que vai ser no final é o estudo da variância, tá bom? E o famoso desvio padrão. E aí eu vou fazer com vocês aqui, né, o estudo detalhado de cada um deles, né, para que você possa entender o que é importante aqui nesse caso, na hora de estudar, na parte de estatística, o que a gente pode extrair da mecânica quântica. É muito importante esse exemplo aqui, porque tudo que a gente vai ver aqui eu vou tentar fazer uma conexão com a mecânica quântica. Tá bom? Tentar fazer uma conexão com a mecânica quântica. Tá certo? Então vamos lá. Probabilidade. No estudo aqui da probabilidade, a pergunta que a gente faz, né, é qual é a probabilidade, por exemplo, né, vou fazer uma sequência aqui, qual é a probabilidade de ter tirado nota 5? Né? Qual é a probabilidade de tirar nota 5 nas 3 avaliações? Eu vou chamar aqui de P5. Olha, a probabilidade de tirar nota 5 nas três avaliações, a gente vai ter que pesquisar o número de observações que tem a nota 5 e dividir pelo número total de observações. Tá bom? Número total de observações. Por exemplo, para a primeira avaliação, vou colocar aqui AP1, a probabilidade de obter nota 5 na primeira avaliação, se você voltar à tabela lá, vai ser o quê? Vamos olhar aqui, ó. Quantas pessoas tiraram nota 5? 0. Percebe aqui? Então, ó, na primeira avaliação você tem um total de 0 pessoas. Na segunda avaliação você tem um total de 6 pessoas. E na terceira avaliação você tem um total de 0 pessoas. Então, a probabilidade, que voltando um pouco, de ter tirado nota 5 na primeira avaliação é 0 sobre 20, que vai me dar 0%. Tá bom? A probabilidade agora de ter tirado nota 5 na segunda avaliação vai ser o quê? A gente observou que tem 6 pessoas, né? Então, 6 dividido por 30 vai dar o quê? Vai dar 3 dividido por 10, que dá aproximadamente aí 30%. Né? Vou colocar aqui 33%, né? Digamos, 30%, né? 30% na verdade. Tá bom? A probabilidade na terceira avaliação de ter obtido a nota 5, aí você volta novamente para o gráfico aqui, né? A frequência, nesse caso aqui de observação, ó, foi 0. Tá bom? Então, a probabilidade aqui de obter a nota 5 é 0 sobre 20, que vai me dar 0%. Aí você pode se perguntar também, se quiser fazer essa brincadeira para a nota 4, né? Por exemplo, vai ser o número de observações aqui de nota 4, dividido pelo número total. Né? Se você recorrer novamente ao gráfico, você vai ter, na primeira avaliação, houve um total de quantas notas? 4. Né? 3 notas 4, dividido por 20, isso aqui vai dar 15%. Tá bom? Na segunda avaliação, quantas notas 4 houveram? Houve um total de 0 notas 4. Interessante, ó, porque a segunda avaliação, teve um total de 1. Né? Então, a frequência de 1 aqui. Então, deixa eu só corrigir aqui. Aqui é 1. 1 dividido por 20, né? Então, isso aqui vai me dar quanto? Vai ficar 5 sobre 100, né? Que é 5%. Tá bom? Na terceira avaliação, quantas notas 4 houveram? Se observar lá, houve um total de 7 notas 4, o que vai me dar aproximadamente aqui 35%. Tá bom? Então, aqui a gente tira basicamente informação dos 3 eventos, né, sobre
a probabilidade de um aluno ter obtido a nota 5 ou a nota 4. Tá bom? Então, o que se refere agora à nota mais provável, ou valor mais provável, também chamado de moda. Né? O valor mais provável, na primeira avaliação, chamar aqui de nota, né, mais provável, chamar aqui de nota mais provável, tá bom? Na primeira avaliação, claramente, a nota mais provável é 6. Por quê? Porque ela é que tem a maior frequência. A probabilidade aqui, inclusive, dá 6 sobre 20, né? Que vai dar 30%. Tá bom? Então, a gente tem a nota 6, né? Com uma probabilidade, só deixando claro aqui, probabilidade aqui na primeira prova de obter a nota 6 foi 30%. É a mais provável, também chamada de moda. A nota mais provável na avaliação 2, né? Aí você olha para a distribuição novamente. A distribuição 2, aí você tem uma nota mais provável, né, do 5 e 6, tá bom? Aí você diz, professor, então qual é a nota mais provável nesse caso? Como você tem duas possibilidades idênticas para nota mais provável, você vai ter que a nota mais provável é 5 ou 6. Por quê? Porque a probabilidade na avaliação 2 de obter a nota 5 vai ser igual à probabilidade na avaliação 3, ou na avaliação 2 de obter a nota 6, tá bom? Que é 6 dividido por 20, que dá 30% também. Então, nesse caso aqui, só uma curiosidade, né? Como você tem dois valores de notas mais provável, você tem duas modas para essa distribuição. Essa distribuição é chamada de bimodal na estatística. Bom? Na terceira avaliação, a nota mais provável na terceira avaliação vai ser o quê? Aí, ó, terceira avaliação, a nota mais provável é 4, tá bom? Então, a nota mais provável na terceira avaliação é 4, porque a probabilidade na terceira avaliação de ter obtido a nota 4 é 35%, tá bom? E ela não é bimodal, porque só tem esse valor. Tudo bem? O que a gente pode tirar mais? Agora, a mediana, né? A mediana é um pouco curioso, né? Por quê? Porque ela exige que você, ela é uma medida estatística, né? Quando você ordena todos os valores obtidos, né? E aí você procura qual é o valor do meio. Como assim, professor? Então, como na primeira avaliação você teve um total, vamos voltar aqui, ó, de um aluno com nota 1, 2 alunos com nota 3, 3 alunos com nota 4, 6 alunos com nota 6, 4 alunos com nota 7, 3 alunos com nota 9 e 1 aluno com nota 10, você vai organizar, né? Por exemplo, na P1, primeira P, você vai organizar os valores das notas em sequência. Por exemplo, 1, 3, né? Como você tem duas notas 3, 3, 4, 4, 4. Ó, por que tem duas notas 3? Duas notas 3, 3 notas 4, 6 notas 6, aí você vai escrever aqui 6, 6, 6 vezes o 6, né? 6, 6, né? Mais outro 6, aí vem, o que tem mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 4 valores de nota 7, 7, 7, 7, 7. Você tem 3 valores de nota 9. Vamos tentar fazer pequenininho aqui para dar. E, por último, a nota 10. Tá certo?
São todos os 20 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E quem seria a mediana? A mediana é quando você contabiliza, como você tem 20 valores, você tem uma mediana aí, seria a nota do meio, né? A mediana ela é um valor de estatístico que te diz que para a esquerda deste valor você tem a mesma quantidade de observações e para a direita deste valor você tem a mesma quantidade de observações, né? Na estatística de variáveis contínuas, é uma informação até interessante porque ele vai te dar, por exemplo, dado uma determinada distribuição, né? Você quer saber quantas informações totais tem de um lado, quantas informações totais tem do outro, né? Na distribuição contínua, isso vai ser dado pela integral da curva, né, à esquerda e a integral da curva à direita. Então, a mediana ela vai te dar a informação de quanto que uma determinada distribuição ela é assimétrica. Por quê? Porque a integral do lado direito ela pode ser diferente da integral do lado esquerdo desta variável. E a mediana ela exige que as duas integrais sejam iguais. Se você tem uma distribuição simétrica, a média vai te dar igual à mediana, tá bom? Mas se a sua distribuição for assimétrica, a mediana vai ser diferente da média. Por quê? Porque a média ela vai estar relacionada a, digamos, um meio um valor intermediário do gráfico de medidas, né? E também não necessariamente é igual ao valor mais provável. A gente vai discutir isso daí mais na frente quando for falar de variáveis contínuas. Mas aqui a quantidade de informação tem que estar igual de um lado e do outro. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 11. Então perceba que na minha distribuição, esse aqui é o valor 10, esse aqui é o valor 11. Tá certo? Então quem é a nota mediana? Como nesses dois casos a nota mediana são iguais, a nota mediana, vou colocar aqui na primeira avaliação, mediana é 6. Tá bom? Aí você faz a mesma coisa, a mesma brincadeira na segunda avaliação, você vai ordenar os valores das notas, né? Por exemplo, 3, 4, 5. A gente teve quantas notas 5? 6 nota 5, 6 nota 6, né? Então, 3, 4, 5, 6, né? Aí você tem aqui quem é a mediana? A nota mediana aí na segunda avaliação vai ser o valor entre o 11, entre o 10 e o 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, você tem aqui o 10, que é esse valor, e o 11, que é esse outro valor. Então, a nota mediana também é 6. Tá bom? Na terceira avaliação, a gente faz a mesma coisa. Então, vamos fazer. Então, aqui na nota mediana, nesse caso aqui, vai ser o quê? Se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, então você tem esse valor aqui, que é o décimo, esse valor é o 11º. Como os dois são iguais, né, você tem a nota 2. Se esses valores fossem diferentes, aí você teria que fazer a média deles, né? Mas aqui no caso são iguais, é o 10º e o 11º. Então você tem o valor da nota mediana. Tá bom? Então, essas informações, apesar de serem meio bobas, né? Elas são importantes para a gente estudar a distribuição. Então agora a gente vem para os valores mais importantes, que é a média, né? Como é que você calcula a média? A média é da primeira avaliação, tá bom? O XM aqui, 1, digamos assim, né? Vai ser uma somatória, né, de todas as observações, do número de observações daquele valor, x,
da nota, né? Vou colocar aqui na nota, que multiplica a frequência de observações, tá bom? Desculpa, vai ser o número de observações daquele valor vezes o valor observado da nota, dividido pelo número total de observações. Pronto, né? Em outras palavras, isso daqui vai ser igual ao valor observado, né? X, tá certo? Que multiplica a frequência. Por que eu posso dizer que isso aqui é verdade? Porque a somatória total das observações é igual ao nosso número total, que no nosso caso é 20, e eu posso definir aqui a frequência de observação ou a probabilidade, né, de observação, vou chamar aqui também de probabilidade de observação para ficar melhor. Isso aqui seria a probabilidade de observação, para não confundir. Certo? Aqui seria a nossa probabilidade de observação, certo? Que é dado por o valor observado daquele rapaz dividido pelo número total. Então, é uma espécie de normalização da probabilidade, ou seja, é um NI dividido pelo somatório de NI. Tá bom? No primeiro caso, para a primeira P, eu vou acelerar um pouquinho a conta aqui, né? Vai ficar quanto? A gente vai ter um XM aqui, que é igual a 1 vezes a nota 1. Vamos acelerar aqui, ó. Mais 2 vezes a nota 3. Então, a nota da primeira avaliação, a nota média, quando você fizer essa conta aí, você vai encontrar 6. Tá bom? Isso aqui seria a nota média na primeira avaliação. Aí você faz a mesma coisa. A segunda avaliação, você vai ter o quê? Você vai ter 1 vez a nota 3. Então, na segunda avaliação, a gente tem 1 vezes o 3. E assim vai. Nesse segundo caso aqui, você vai ter a nota média igual a 5,9. Bom, e assim você faz para a terceira avaliação também. A nota média aqui na terceira avaliação vai ser o quê? 5 vezes o 1 mais a nota aqui na terceira avaliação média, a gente encontra como sendo 2,55. Tá bom? Então, nessas três distribuições aqui, você consegue calcular a nota média. Tá bom? De forma geral, se você tiver aqui a probabilidade de cada uma das notas, né? Lembra dessa probabilidade que a gente encontrou aqui da nota, por exemplo, a nota 3 ou nota 4, né? Isso aqui é dado pelo número de observações dessa nota, tá bom? Dividido pelo número total, né? Ou seja, no nosso gráfico lá, é a frequência de observação da nota tal dividido pelo número total, né? Então, a média, de forma geral, que você pode encontrar como sendo XM, ou escrito também dessa forma, X, né? Ou outra forma equivalente é X barra. Esses três símbolos aqui significam nota média, tá bom? Isso aqui vai ser equivalente, né? Você pode escrever da mesma forma, como sendo o valor da nota ou da medida multiplicado pela probabilidade de obter essa medida, tá bom? Somado sobre todos os valores obtidos. Certo? Então, essa aqui seria a expressão padrão para se obter a média, né, numa distribuição. Muito importante para a gente na mecânica quântica, por quê? Porque no contexto da mecânica quântica, né, a média que a gente está obtendo aí, né, vai ser chamada de valor esperado. Aí muita gente confunde
né? Muita gente confunde o que significa valor esperado, né? Na mecânica quântica, valor esperado, né, é justamente a média das observações que você obteve, né? Valor esperado não significa que é o valor que você vai esperar obter. Olha como é interessante, olha como é confuso a nomenclatura, né? É uma nomenclatura histórica, né? Expected value, né? Mas quando você traduz isso ao pé da letra, não significa dizer que você não espere obter o valor esperado, tá bom? Então, quando você faz uma medida em mecânica quântica, não espere obter o valor esperado. Está confuso, né? Mas é assim que funciona a mecânica quântica. Por quê? Porque os valores que você obtém, né, são justamente os valores que são medidos, né? Esses são os valores que você obtém. Mas a média deles não necessariamente é um dos valores que você obteve, né? Por exemplo, aqui, né, a gente obteve uma média de 6. Tá certo? A gente obteve uma média de 6. A gente obteve a nota 6? Sim, a gente obteve a nota 6. Está aqui. Ela foi obtida, inclusive, 6 vezes. É a mais provável, que é uma coincidência. A média é a nota mais provável. A média, no primeiro caso, né, é igual à mediana e é igual também à nota mais provável, 6. Né? No segundo caso, a gente obteve uma média de 5,9. Mas perceba, 5,9 é uma nota que não existe. Então, não espere você ter uma prova com a nota 5,9, porque essa prova não existe. Tá certo? As medidas que você obteve foi ou 5 ou 6, são as mais próximas, né? Mas o 5,9 você não obteve, então o valor esperado aí, no caso, é 5,9, mas não espere obter esse valor porque não ocorreu na medida, certo? O valor esperado, a média aqui, deu 5,9, mas o que você obteve ou foi 5 ou foi 6, tudo bem? Você não obteve 5,9, tá certo? No segundo caso, é mais emblemático ainda. Você obteve um valor esperado, né, uma média, aí, no caso, de 2,55. Essa nota não existe, né? Ou é 1 ou é 2. Tá certo? Então, o valor esperado ele é a média, mas não é diferente dos valores medidos. Pode dar igual? Pode. Mas em geral é diferente. Em geral, diferente. Tá bom? Um exemplo clássico, emblemático disso na mecânica quântica é quando você vai medir o spin do elétron, né? Se você tiver um sistema de um elétron onde você não conhece em que estado de spin ele está, né? Onde você não fez nenhuma medida anterior sobre o estado do spin do elétron, ele pode ter dois valores. Ele pode ter mais H cortado sobre 2. Lá na frente a gente vai chegar nessa discussão, né, quando for falar de momento angular. Mas o spin do elétron ele pode ser mais H cortado sobre 2, que é o nosso mais 1 meio, ou ele pode ser menos H cortado sobre 2, que é o nosso menos 1 meio. Tá bom? E o valor médio é 0. Então, o valor esperado da componente Z do spin do elétron é 0. A média dos valores que você vai obter é 0. O valor esperado é 0. Né? Em compensação, os valores que você mede é mais H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2. Se você for perguntar qual é o valor mais provável, o valor mais provável pode ser o mais H cortado sobre 2 ou pode ser o menos H cortado sobre 2, cada um deles com 50%. Tá certo? Em compensação, o valor médio é 0. Né? Então, o valor médio não confunda. Né? O valor médio, que é o nosso valor esperado na mecânica quântica, não necessariamente é um valor que a gente espera obter. A gente espera obter os alto-valores. Esses são os valores medidos, são os alto-valores. Nas palavras de Dirac, quando você faz a medida de um estado quântico do sistema, né, o sistema automaticamente cai sobre um alto estado daquele operador que você está medindo. Então, como eu discuti na aula passada, medir significa encontrar um alto valor, significa encontrar um valor próprio daquele estado quântico, tá certo? Não é o valor esperado. Então,
Guardem bem essa frase do que eu estou falando. Não espere obter o valor esperado na medida. Tá bom? É assim que funciona a mecânica quântica. Tá certo? Lógico que isso aí é objeto de discussão, mas uma das coisas que é já estabelecida é essa distinção entre medida e valor esperado. São duas coisas distintas. Tá bom? Bom, então, outra coisa importante na mecânica quântica, que vai ser útil para a gente, né, é a chamada média quadrada. Tá bom? A média quadrada é você simplesmente calcular, né, o chamado x quadrado. E, por definição, isso aqui significa o quê? É uma somatória, né, dos valores ao quadrado obtidos, multiplicado pelo número de observações daquele valor. Tudo isso dividido pela somatória de todos os valores medidos, né? Ou seja, é uma somatória das observações ao quadrado, das notas, né, ao quadrado, multiplicado pela probabilidade de obter cada uma delas. Né? A probabilidade aqui de obter a nota xi, né? Onde essa probabilidade de obter a nota xi, como eu já discuti, é justamente a frequência de observação da nota xi dividido pelo número total, né? Ou você pode escrever também como o número de observações da nota xi dividido pelo número total, certo? É a probabilidade. Isso aqui é a média quadrada. Quando você faz essa brincadeirinha aí agora para todas as avaliações, o que a gente obtém? Vamos lá. Quando você faz essas medidas aí, você vai encontrar aqui no caso 41,1. Nesse outro caso você vai encontrar 36,6. Nesse outro caso você vai encontrar 7,95. Olha como é interessante, porque te dá justamente aí como se fosse a média quadrada, né? Ou seja, pega os valores que você obtém e eleva ao quadrado aí de cada uma dessas distribuições. E o que significa esses valores? Esses valores aqui, eles já te dão uma ideia mais ou menos, né, de como que as notas estão espalhadas com relação, né, aos valores obtidos, né? Por isso que nesse caso aqui da primeira distribuição deu 41, né? Nesse outro caso deu 36, nesse caso deu só 7, né? Isso significa que você tem uma distribuição mais concentrada nesse caso aqui, uma distribuição um pouco mais espalhada, aqui bem mais espalhada, né? Interessante você obter esses valores aí, tá certo? Bom, e o que é importante? Isso daqui, né, esse quadrado aqui, ele vai te ajudar a estudar duas coisas, né, que é o desvio da média e depois o quadrado do desvio da média, né? Vamos primeiro fazer aqui o chamado desvio da média. É uma relação entre o valor e a média das notas. O valor medido e a média das notas. Então, o que é o desvio da média? Né? O valor de desvio da média vai ser um ΔX, que é x, que vai valer para cada nota, xi menos a média do x, né? Ou seja, cada nota tem o seu desvio da média. Então, por exemplo, na primeira avaliação, vamos só fazer um exemplo aqui. Na primeira P, quanto é que é o desvio da nota 5 em relação à média? Se a nota 5 é 5 e na primeira P a média deu 6, né? Então aqui vai ser 5 menos 6, o desvio da média dá
menos 1 na primeira AP. Quanto que vale o desvio da média da nota 9 na primeira AP? Você vai ter 9 menos 6. Isso aqui vai te dar mais 3. Então, perceba que o desvio da média ele pode ser positivo ou negativo. Tá bom? A média, aí é uma coisa interessante, né? Uma consequência dessa definição. A média dos desvios da média né? É sempre nula. Tá bom? Por quê? Ora, o que é a média dos desvios? Né? Se você tem... Como é que eu calculo a média dos desvios? Ora, a média dos desvios né? Vai ser o quê? Vai ser uma somatória, olha só, de x menos, de ΔXi, né? Vamos colocar aqui ΔXi, que multiplica quem? A probabilidade de obter cada uma das medidas. Ora, mais isso aqui vai ser o quê? Um somatório em i. Vamos fazer a conta aqui, ó. De xi menos a média, isso aqui não é o desvio da média, multiplicado pela probabilidade. Então, isso aqui vai ser igual a um somatório de xi que multiplica a probabilidade menos um somatório do valor médio que multiplica a probabilidade. Né? Mas quem é esse aqui? A definição desse rapaz aqui é justamente a nossa média. Né? E esse cara aqui é uma constante. Ele não vem para o somatório. Então, fica assim, ó. Vamos fazer aqui a brincadeira aqui, ó. Vai ficar x médio menos x médio. Ele pode sair da somatória. Um somatório de i vezes as probabilidades. Ora, mas quem é a soma de todas as probabilidades? Quem é esse rapaz aqui? É 1. Né? Então, conclusão. A média dos desvios da média é sempre 0. Tudo bem? A média dos desvios da média é sempre 0. Tá certo? E para que isso é importante? Porque agora a gente pode brincar um pouquinho mais e procurar saber quanto é que vale, né, o quadrado do desvio da média. Né? O quadrado do desvio da média, já por outro lado, vai ser diferente. Ó. O quadrado do desvio, eu quero chegar na definição de desvio padrão e variância. Então, o quadrado do desvio da média vai ser o quê? O quadrado do desvio da média vai ser um ΔXi ao quadrado. Tá bom? Isso aqui vai ser xi menos a média de x, que multiplica xi menos a média de x. Tá bom? É como se você pegasse os desvios das médias e multiplicasse cada um deles. Nesse caso aqui, percebam que por mais que os valores dos desvios possam dar negativo, né, o quadrado do desvio da média é sempre positivo. Então, vou colocar só uma observação aqui, que isso aqui sempre vai ser maior do que 0. Né? Por quê? Porque vai ficar assim, ó, xi ao quadrado, se a gente distribuir aqui, menos xi vezes o valor médio, menos o valor médio vezes xi, né? Menos x médio vezes o x médio. Ou seja, isso aqui vai ficar xi ao quadrado menos xi, menos duas vezes aqui, xi
que multiplica o valor médio, menos x quadrado. E, obviamente, né, apesar de não parecer aqui claro nessa expressão, mas isso aqui sempre vai ser positivo, porque por mais que o desvio seja negativo, você tem, né, que esse produto é sempre positivo. Tá bom? Essa é a definição de quadrado de desvio da média. Aí a gente vem com a definição, vou deixar aqui essa definição do quadrado de desvio da média. E aí a gente vem com a definição mais importante, né? Que é a chamada variância. O que é a variância? Por definição é a média do quadrado do desvio da média. Olha como é interessante. Ó. A variância é a média do quadrado do desvio da média. Média do quadrado do desvio da média. Então, o quadrado do desvio da média é o ΔX ao quadrado. Então, a variância que a gente chama muitas vezes de sigma ao quadrado, né, é a média do ΔXi quadrado. Tá bom? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a média, tá bom? De ΔXi quadrado, multiplicado pela probabilidade de obter a medida xi. Como é que fica essa brincadeira aqui? Ó? Vai ficar assim, ó. Nossa variância vai ficar somatório. Aí a gente joga essa expressão aqui dentro. Ó. O que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, xi menos 2 vezes xi vezes a média menos a média ao quadrado que multiplica pxi. Tá bom? Então, consequentemente, a gente tem o quê? Uma média de xi ao quadrado vezes o pxi menos esse cara aqui não participa do somatório, então ele pode sair juntamente com 2. Então vai ficar 2 vezes a média somatório de xi vezes o p de xi, que é a probabilidade, menos, aí isso aqui também é a média, ele sai do somatório, x ao quadrado, somatório de p xi. Tá bom? Vamos ajeitar isso aqui, ó. Quem é esse rapaz aqui? Isso aqui vai ser x ao quadrado em média, né? É a média quadrada. Tudo bem? Aqui vai ficar 2 vezes a média de x, que multiplica quem? Olha, se isso aqui é a média quadrada, isso aqui é a média, e isso aqui é 1. Né? Então a gente tem o quê? X médio menos x quadrado. Tá bom? Então, ajeitando aqui a expressão, ó, você tem x, a média quadrada, menos 2 vezes o quadrado da média, menos a mais, né? Aqui é, desculpa, aqui fica mais, né? Menos com menos aqui vai ficar mais, aqui, mais. Tá bom? Aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais. Peço, corrijam aí, tá bom? X quadrado. Consequentemente, a nossa variância é igual a x quadrado menos x, média de x ao quadrado. Olha como é interessante, né? Então, a definição de variância, ela é a média quadrada menos o quadrado da média. Que é equivalente, né, a média do quadrado do desvio da média. Então, é outra forma de chamar isso daqui, é variância, que é a média
quadrada do desvio da média. Tá bom? Então essa é uma informação importante do seu sistema, né? É a variância. Se você calcular essas variâncias aí, né, você pode ter informações interessantes, né? A principal delas é você calcular, por exemplo, a raiz quadrada desse valor, né, que é o chamado desvio padrão. O desvio padrão, que é o sigma, né, é justamente a raiz quadrada tá bom? Da variância. Aí você quer deixar a cabeça mais confuso, né? Quanto é que é o desvio padrão? É a raiz quadrada, vamos lá. Raiz quadrada de quê? Da média do quadrado do desvio da média. Né? Olha como é interessante. O desvio padrão é a raiz quadrada da média do quadrado do desvio da média. Né? Ou a raiz quadrada da variância. Né? Então, apesar da expressão ser enorme, né, é isso aí que define o desvio padrão de uma distribuição. Né? É a raiz quadrada da média do quadrado do desvio da média. Né? Ou seja, é a raiz quadrada, né, da variância da média x. Né? Você vai encontrar também essa expressão aqui. Tá certo? Então, a variância é dada por isso daqui, né? Essa expressão, a média quadrada menos o quadrado da média, e o desvio padrão é dado por essa outra expressão. Se você fizer essa continha aí, para cada uma das três distribuições, você vai encontrar aqui, para a primeira P, o desvio padrão é aproximadamente 2,25. Eu peço que vocês façam essa conta aí. O desvio padrão na segunda P, você encontra que é aproximadamente 1,33. Olha como é interessante. Ó. E o desvio padrão na terceira distribuição é dado por 1,20. Né? Esse desvio padrão aqui, ele vai medir, em uma linguagem mais coloquial, a largura de uma distribuição estatística. Tá bom? Então, à medida que você tem uma certa distribuição de valores, você tem, digamos, um valor médio que não necessariamente, você vai fazer só aqui diferente aqui um pouquinho, apagar aqui. Você tem, conforme a gente já viu, o valor mais provável. Então, digamos aqui, é o x máximo da distribuição. Você pode ter um valor médio, que não necessariamente é o valor principal. Né? E aí o desvio padrão ele vai te dar uma medida, né, do quão largo é essa distribuição. Depois a gente vai ver, no caso de variáveis contínuas, como que o desvio padrão está relacionado com a largura da distribuição. Tá bom? Largura da distribuição. Então, para essas três distribuições de notas aí, a gente consegue calcular. Eu espero que vocês façam essa conta para provar isso aí, para testar. Aqui dá 2,25, para a segunda distribuição dá 1,33 e para essa outra dá 1,20. Né? Professor, como é que faz essa conta? A gente já fez. Ó. É essa média quadrada menos a ao quadrado da média. Então, você vai pegar esses valores aqui, ó, 41,1, 36,6, 7,95 e subtrair do quadrado dos valores médios. Tá bom? Então, a gente já fez essa conta aí. É só mesmo fazer a finalização. O que você vai ter uma medida do desvio padrão da sua estrutura. Né? Então, se a gente olhar agora para as figuras, né? Fiz um resumo aqui para vocês. Ó. A distribuição ela tem uma média, né, de 6.
tá certo? E um desvio padrão de 2,25. Na prática, significa o que o desvio padrão? Significa que, em geral, as notas estão distantes da média de um valor de 2,5. Ou seja, em geral, em média, você tem notas aqui de 8,25 até, digamos, 3,75. Seria mais ou menos aí a largura da sua distribuição. Essa largura aí tem um valor, digamos, em torno da média aqui, para menos de 2,25 e para mais de 2,25. É isso que significa o desvio padrão, é o quanto que ele se distancia da média, né? No segundo caso aqui, da distribuição de nota, a gente encontrou uma média de 5,9 e um desvio padrão de 1,33. E aqui é onde está a principal diferença. Por quê? Apesar deles terem valores médios muito parecidos, né? Aqui 5,9 e nesse caso de 6, o desvio padrão dele é só 1,36, ou seja, ele está distante aqui só 1,33 em média, tanto para mais como para menos, tá bom? Isso que significa o desvio padrão, tá certo? Da distribuição. Aí olha aqui no caso agora da terceira nota, terceira prova, a média está em 2,25, então você tem uma média mais ou menos aqui, em torno de 2,25, e as diferenças das notas é menor ainda, é 1,2 para menos e 1,2 para mais, em média, tá bom? Então essas duas informações, a média, né, e o desvio padrão, são informações importantíssimas, certo? Para que possam te ajudar a entender as diferentes distribuições estatísticas, tá bom? Então é interessante notar que por mais, né, que nesse caso a média da distribuição 1, né, só fazendo aqui uma análise, por mais que a média da distribuição 1 seja aproximadamente a média da distribuição 2, claramente você tem o desvio padrão da distribuição 1 bem maior do que da distribuição 2, tá certo? Porque essa daqui, né, ela é mais larga do que essa daqui. Bom, então o desvio padrão ele vem justamente para fazer essa distinção estatística das distribuições, tá bom? A média, ela não é uma medida totalmente, ela é fundamental, mas ela não é suficiente para caracterizar uma distribuição, né? É preciso você ter outras variáveis estatísticas, como no caso aqui o desvio padrão, para entender as diferentes formas de estudar um resultado, né? Que no caso aqui a gente vai tratar da mecânica quântica, tá bom? Então, na próxima aula eu vou falar sobre distribuições contínuas e aí a gente vai transformar, basicamente o que a gente vai fazer é transformar essas somatórias, que são, né, obviamente até um pouco enfadonhas, né, de fazer somatórias, somar valores, né? A gente vai transformar no integral, você vai ver que a gente vai aplicar em distribuições aí conhecidas, né? A principal delas é a distribuição gaussiana, tá bom? Então, é isso daí, pessoal. Então, até a próxima aula.